Graça e paz do Senhor Jesus, segundo Samuel capítulo 8, a nossa leitura de hoje. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos. E os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadézer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadézer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadézer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadézer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadézer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadézer e por havê-lo vencido. Aconteceu que Hadadézer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadézer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Temos visto até aqui que o Senhor estava realmente estabelecendo o reinado de Davi e como Deus trazia vitória por onde quer que Davi enfrentava os seus inimigos. Davi tem uma característica interessante na palavra. Ele é um rei que nunca perdeu uma batalha. E nós precisamos entender isso numa perspectiva mais ampla. Na verdade, Davi ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Havia uma promessa de Deus para Israel, não apenas de se estabelecer naquela terra, mas governar aquele território para que o nome do Senhor fosse glorificado em Israel e através de Israel as nações conhecessem a Yahvé, o Deus único. Havia uma promessa de Deus de, através da nação de Israel, vir o Messias, que foi anunciado, prometido. E Davi, nós sabemos, foi um daqueles antepassados do nosso Senhor Jesus. E ele, como rei de todo Israel, foi usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 8 e vê como que Davi ele venceu todas as batalhas, a maneira que ele vence todos os inimigos ao redor, nós temos que entender que essa era a vontade de Deus para Israel. Atos capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo, quando pregava numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele lembra aqueles judeus que estavam escutando a mensagem do Evangelho, ele está recordando a eles a trajetória do povo de Deus, as vitórias que Deus deu a Abraão e como Deus levantou Davi após
Saul como um homem que buscava fazer toda a vontade de Deus. Essa característica de Davi, ela vai ser vista na revelação que Davi nos traz sobre a primazia de Deus. Ele sempre buscava, ele amava a presença de Deus. Davi sempre buscava ouvir o conselho de Deus antes de toda a guerra que ele se envolvia. E Davi amava fazer toda a vontade de Deus. Por isso, essas vitórias que o Senhor trazia, e nenhuma das batalhas que Davi travou, ele perdeu, porque eram batalhas debaixo do propósito, da vontade de Deus para Davi. E aqui nesse capítulo 8 de 2 Samuel, nós vamos ver primeiro que Davi ampliou as fronteiras de Israel. A promessa de Deus era específica. Israel teria uma geografia a ser conquistada para o plano de Deus se estabelecer. E Davi, em obediência à vontade de Deus, por amar a vontade de Deus, ele guerreia as guerras que o Senhor os conduziu. Como nação, o Senhor conduz a nação para ampliar as fronteiras que até aquele momento Israel havia conquistado. Então é Davi, o rei que Deus levantou, que mais ampliou as fronteiras de Israel. Davi conquista territórios específicos, vence os inimigos ao redor, e isso nos fala sobre o nosso chamado. Deus, ele tem um chamado específico para cada um de nós, e nós devemos exercer de maneira obediente e fiel o chamado específico de Deus. E a gente percebe Davi vencendo os inimigos, mostrando aqui que nós também não devemos deixar nenhuma área da nossa vida sob o controle do inimigo. Nós devemos realmente viver uma vida de santificação, de obediência a Deus, de temor. O texto de 2 Samuel, capítulo 8, nos fala no versículo 4 que Davi jarretou, na versão que nós lemos, fala mutilou os cavalos dos carros de guerra. E isso fala de cortar os tendões, tirar as forças desses cavalos para que eles não pudessem ser usados para a guerra. Então, na nossa batalha espiritual, nós devemos realmente renunciar da nossa vida tudo aquilo que o inimigo muitas vezes está usando para explorar áreas que nós temos de maior fraqueza. Nós devemos realmente tirar aquilo que o inimigo usa para roubar as nossas forças. E isso nos mostra a palavra de Deus. Em segundo lugar, 2 Samuel capítulo 8 também nos fala que essas vitórias de Davi, elas aconteciam porque Davi reconhecia o Senhor em todas as suas vitórias. O versículo de número 11, o Senhor nos diz que Davi consagrou ao Senhor, junto com prata, ouro, tudo que já havia consagrado às nações que ele havia subjugado. Ou seja, toda vitória que Davi tinha, ele consagrava ao Senhor todas as colheitas, todos os despojos. Ele reconhecia que Deus é que havia dado todas aquelas vitórias. No versículo 14 diz que ele pôs guarnições em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram seus servos, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Sabe, quando nós começamos a perceber vitórias de Deus na nossa vida, realmente conquistas, bênçãos que Deus nos permite alcançar, nós devemos manter esse coração fiel a Deus, obediente, reconhecendo que tudo vem do Senhor. E uma das maneiras que a gente demonstra esse reconhecimento é sendo fiel, é consagrando a Ele mais ainda a nossa vida, os bens, as promessas, o ministério, aquilo que Ele nos concede. Quantas vezes, irmãos, pessoas recebem realmente do Senhor vitórias, mas começam a pensar que aquela vitória é algo ou da sua própria força, ou uma bênção de Deus que não necessariamente deve ser devolvida para Deus, essa honra, essa glória, e nós precisamos aprender com Davi nesse sentido. Ele sempre reconhecia que a vitória vinha de Deus, assim como ele sempre consultava o Senhor antes das batalhas. Em terceiro lugar, 2 Samuel capítulo 8 nos mostra uma outra qualidade de Davi essencial para aqueles que andam com Deus. Davi agia com justiça. Versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo.
quantas pessoas que, assumindo posições de liderança, a gente sabe muito bem disso, no sentido até mesmo de governos, aqueles que assumem cargos que são importantes na sua cidade ou na sua nação, quantas pessoas, quando alcançam este lugar de destaque, eles acabam agindo com injustiça, agindo em benefício próprio, torcendo muitas vezes a verdade para poder beneficiar pessoas que lhes são mais próximas ou que eles têm interesses. E aqui nos mostra essa característica de um rei segundo o coração de Deus. Davi manteve uma vida justa. É um atributo que a gente percebe em Davi em toda a sua caminhada. Ele sempre agia com muita justiça. Isso tem a ver com o temor de Deus na vida dele. Ele não era justo apenas com o seu povo, ele, inclusive, quando dialogava com os inimigos, ele procurava sempre ser justo. E quando nós veremos o pecado de Davi mais à frente, foi algo tão grave, justamente porque, além de pecar contra a santidade de Deus, ele foi extremamente injusto e cruel com pessoas devido à tentação que ele decidiu, de alguma forma, se entregar a ela. Então, nós temos que perceber que a justiça é um atributo de Deus e os que andam com Deus devem sempre praticar a justiça. E, em último lugar, as vitórias de Davi, em 2 Samuel capítulo 8, também nos ensinam que, neste momento de grande êxito, Davi estabelece as funções daqueles que iam liderar com ele. Então, nós vemos aqui nos últimos versículos, Davi delegando funções específicas a pessoas que ele tinha alta consideração e confiança. No versículo de número 15, diz a palavra que Davi reinou, fazia justiça. E no versículo 16, fala de uma lista de pessoas de alta confiança na vida de Davi. Fala de Joabe, filho de Zeruia, que era aí um líder do exército de Davi, comandante desse exército. Josafá, que era cronista. Zadok, que tem um destaque muito precioso na palavra de Deus, como um sacerdote fiel que ensinou seus filhos, inclusive no tempo do profeta Ezequiel, lá no exílio, o Senhor fala aí da linhagem de Zadok, que se manteve fiel a Deus. E aí também diz sobre Aimeleque, que era um sacerdote junto com Zadok, além de Benaia, filho de Joiada, e também os filhos de Davi, que eram seus ministros. Então, isso também nos ensina que, em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos estar cercados de pessoas de confiança, pessoas capacitadas para aquela função, realmente, porque Deus ele nos capacita para funções específicas, mas nós precisamos, na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, sempre ter pessoas que nós podemos confiar, aprender, compartilhar das nossas lutas mais íntimas. Isso faz parte do plano de Deus também para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida de plenitude de Deus, no propósito de Deus e avançar em toda a conquista que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra que nos alimenta, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta. Em nome de Jesus, dê-nos capacidade, Senhor, de ouvir a tua voz, de conquistar realmente as promessas específicas que o Senhor tem para nós e que o Senhor nos ensine a ter um coração sempre humilde e quebrantado para reconhecer que toda vitória vem do Senhor. É fruto da tua graça, do teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.